Muito bem, pessoal, vamos prosseguindo, aula número 4. Nessa aula nós vamos tratar do Comitê de Riscos e Compliance, ou Comitê de Compliance, ou Comitê de Ética e Compliance. Essa nomenclatura, a KPMG, ela adota Comitê de Ética e Compliance. Muitas empresas colocam Comitê de Riscos e Compliance. Ela, na verdade, a nomenclatura que a sua empresa vai atribuir ou que existe na sua empresa é o menos importante. O mais importante é que esse comitê ele exista, que ele se reúna, que ele estabeleça os normativos, que ele aponte as sanções, as soluções para os problemas, enfim, que ele funcione. E tem sido interessante, eu tenho dado uma repaginada nos meus cursos, refeito algumas aulas, e nesses intervalos entre a primeira edição e outras gravações eu já fiz algumas consultorias em empresas, e é muito interessante observar como que a teoria ela de fato fica longe da prática, né? Já conheci diversas empresas clientes aí que tem tudo muito bonito no papel, mas na prática não sabe investigar uma denúncia, e as denúncias vão se acumulando, não há um resultado realmente efetivo dessas investigações. Enfim, o comitê ele fica meio perdido, ele fica muitas vezes dependendo da iniciativa de uma pessoa que tem um pouco mais de vocação. Algumas empresas que eu pude trabalhar não tinha uma definição se colocava alguém do RH, se não colocava. Então, a gente observa que falta questões conceituais mesmo, falta conhecimento para que as empresas de fato estruturem os seus programas de compliance e coloquem o comitê para funcionar junto com o grupo, que eu chamo de grupo de compliance da organização. Eu quero fazer uma observação que, na verdade, é assim, as pessoas precisam ser alimentadas, as pessoas precisam ter referências, né? Eu já realizei trabalho para clientes que as pessoas não sabiam fazer as comunicações internas ali, como que eu vou me expressar, como que eu vou cobrar um documento dos setores, enfim. Então nessa aula, na aula 4, nós veremos o seguinte: o que é o comitê, seria a conceituação ali oficial, prevista pela CGU, pela KPMG, pelas empresas mundiais de compliance que trabalham com compliance, e enumerar as atribuições do comitê. É óbvio que essas atribuições, aqui nós não vamos esgotar todas elas, vamos mencionar as principais. Elas normalmente vão coincidir com as atribuições do Compliance Officer, não é verdade? Mas o mais importante é eu apresentar aqui para vocês essas atribuições e mencionar alguns casos reais, trazendo aí algumas situações vividas com clientes, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu trago esse mapa, né? É uma espécie de uma cebola de investigação, como existe aí na metodologia da pesquisa científica, alguns adotam esse conceito. Eu parto do conceito maior ali até chegar no problema que eu quero investigar. Nesse caso eu estou usando apenas como analogia para mostrar o nosso caminhar ao longo dessas conceituações no curso. Então nós vimos o conceito de compliance. Você entendeu o que é compliance, né? A definição da palavra, o programa. Aí nós estudamos os 9 pilares do programa de compliance. Depois você viu comigo a importância de se ter efetivamente um programa de compliance. Nós vimos alguns dados ali de pesquisa da KPMG. Essas pesquisas você pode, inclusive, consultar na internet. Você busca pesquisas até mais atualizadas. E agora nós vamos ver de fato o comitê, o que é esse comitê, o que ele faz. E eu vou apresentar alguns detalhes aqui interessantes de casos que eu já vivi realizando as minhas consultorias e treinamentos nas empresas. Essa estrutura eu havia mostrado lá na aula do programa. Ela é uma estrutura que eu sugiro e que é a estrutura que faz o comitê funcionar. Veja bem, o comitê ele vai ocupar uma área, ou ele vai ocupar um protagonismo central na empresa. Vamos imaginar uma empresa aqui, inicialmente, pequena, uma empresa com 200 pessoas, 100 pessoas. Então você vai colocar nesse comitê um profissional, pode ser o presidente do comitê, pode ser o advogado sênior da empresa.
ou um diretor de facilities, ou um diretor de compras. Tem que ser um diretor, tem que ser um nível de direção da empresa. Você pode colocar o CEO, não há nenhum problema, né? Eu sugiro que o CEO e o presidente da empresa não entrem no comitê, mas também que sejam pessoas do nível estratégico. Eu estou supondo uma empresa com 200 funcionários, então você vai ter junto aí do Compliance Officer, que seria o presidente do comitê, alguém do RH, o diretor do RH, alguém do jurídico. Você pode ter alguém da gestão de riscos da empresa. Então o comitê, ele é um núcleo duro, ele tem que ser composto por poucas pessoas. É o comitê que vai fazer com que o programa de compliance, o manual de compliance, o seu plano de gestão de riscos, que ele atinja todos os setores. Aí em cada setor da empresa. Agora vamos aqui supor que tem uma empresa, uma fábrica que tem 2.000 funcionários. Aqui estão os departamentos, tá? A parte operacional das plantas. Então essa divisão aqui, ela tem que ser customizada para o tipo de empresa, tá? Ou seja, dentro de cada setor, de cada repartição ou de cada filial da minha empresa, vai ter ali um elemento de ligação ao comitê de compliance. Essa pessoa vai fazer a interface do que o comitê dispara para a empresa, para a organização, com os demais integrantes daquele setor e da organização. Se você não fizer uma estrutura parecida com essa, o comitê vai sofrer muito. Por quê? Porque é importante que em cada área da empresa, em cada setor, em cada departamento ou em cada filial, enfim, em cada ponto que junto forma a empresa, tem alguém ali ligado nisso, tem alguém ali preocupado com a efetividade do programa de compliance. Então, por isso que eu sugiro uma estrutura que facilite, né, a disseminação dos documentos, do manual de compliance, do planejamento de gestão de riscos, enfim, que tudo isso possa ser de fato comunicado para toda a empresa e que em cada ambiente da empresa tenha alguém com o encargo, com a responsabilidade de promover o funcionamento e o caminhar do programa de compliance. Então vamos observar agora o conceito oficial para o Comitê de Compliance e Riscos. O que é esse comitê? Eu já falei ali de uma sugestão de pessoas que vão integrá-lo, né? Então, esse comitê, ele é o grupo composto por diretores específicos. Deve atuar de modo, olha, isso aqui é importante, independente e autônomo, reportando-se aos órgãos de direção da organização, bem como a qualquer acionamento externo de órgãos reguladores, como também para os conselheiros da empresa, empresas grandes que possuem grupos de conselheiros, eles se reúnem mensalmente ou bimensalmente, né? Ou trimestralmente. E quando esse conselho se reúne, o comitê de compliance é chamado para apresentar relatórios, para se reportar. Olha que interessante a questão da autonomia. Isso aqui é muito importante, isso aqui exige uma mudança de mentalidade muito grande, porque o comitê de compliance vai investigar pessoas da alta gestão, vai investigar pessoas lá do chão de fábrica, ela vai investigar qualquer um, então ela precisa ter imparcialidade. Para ter imparcialidade, ele precisa ser autônomo, ele precisa ter essa carta em branco para tomar as medidas que sejam necessárias referentes ao programa de compliance, tá bom? Se você tiver dúvidas, sugestões, entre em contato, faça o intercâmbio aí comigo para que possamos crescer juntos aí nessa temática. O Comitê de Compliance e Riscos, vamos lá, além de aconselhar, apoiar e identificar pontos de aprimoramento do programa, ou seja, ele vai trabalhar constantemente conectado com o programa, e as violações de compliance, isso quer dizer, aquelas situações em que as pessoas e os processos não estão cumprindo as formalidades, não estão conforme as normas, não estão em conformidade dentro de uma empresa ou órgão público. Então, além de ele fazer isso, ele tem por finalidade, veja que não são poucas coisas, assegurar que os negócios da organização, inclusive filiais, terceiras partes, empresas controladas, enfim, todos os integrantes, todas as partes interessadas, sejam conduzidas de forma
íntegra e ética, em conformidade com os parâmetros da Lei Anticorrupção Brasileira e demais legislações, órgãos externos de controle, né? As próprias normas internas. O Comitê de Compliance tem a responsabilidade de monitorar e controlar o cumprimento e a execução das normas internas da empresa. Então, normalmente, né, aqui eu já falei, se você procurar legislações aí da CGU ou legislações da KPMG, material da KPMG, você vai ver rolos aí com muitas atribuições. Algumas até parece que se repetem, mas eu trouxe aqui a essência, né? Eu trouxe aqui o core. O mais importante é relativo a essas atribuições do comitê. Vamos lá, então. Primeira atribuição: promover a cultura da integridade na empresa. Base nos valores éticos, código de conduta. Então, o que acontece? O comitê precisa estimular palestras, treinamentos, capacitações, uma sinergia muito importante com o marketing da empresa para que o endomarketing, ou seja, o processo da comunicação institucional, fale com todos, né? Marcando reuniões, eventos, confraternizações e disseminando a ideia, o programa, a questão da integridade, da ética, dos comportamentos corretos, né? Isso aí é atribuição do comitê. Quem vai ajudar o comitê? Aquelas ligações que tem em cada departamento, em cada setor. O programa de compliance ele tem que ser setorizado para que ele possa caminhar e funcionar. Uma segunda atribuição: ele vai fiscalizar, exigir e garantir o cumprimento das legislações, do Código de Conduta e demais políticas. Ele também tem a função fiscalizadora. Ele tem a função de acompanhamento, de monitoramento. Terceira atribuição: desenvolver parcerias confiáveis em todos os aspectos do negócio da organização, de forma a minimizar os riscos. Essas parcerias, ela está aqui nos falando de stakeholders, de partes interessadas, terceiros. Então, o comitê de compliance, ou de ética e compliance, ou de compliance e risco, ele tem que desenvolver na empresa metodologias específicas de averiguação dos terceiros. Então, a due diligence, ela precisa funcionar para quê? Para que eu possa trazer confiança ao meu negócio. Como? Desenvolvendo essas parcerias confiáveis. Eu não posso desenvolver uma parceria com empresas, com sócios, com investidores que respondem a processos judiciais, que respondem à Receita Federal, que tem inúmeras ações trabalhistas, porque se eu fizer isso eu vou macular a minha empresa e eu vou trazer aquele problema para dentro da minha empresa. Outra atribuição do comitê: capacitar os gestores e equipes da organização para que conduzam os seus negócios de maneira ética, garantindo a cultura de compliance, seja a base da estratégia, garantindo que a cultura de compliance seja a base da estratégia, metas e objetivos da organização. Então, mais uma vez, o comitê de compliance atuando na mentalidade, mindset, alterando essa mentalidade da empresa. Como? Eu vou garantir que todos os planejamentos da empresa, eu vou ter a segurança da informação, eu vou ter um planejamento de segurança patrimonial, eu vou ter uma diversidade de normas na empresa e essas normas estarão, de fato, recheadas com valores, com aspectos de integridade, com aspectos relacionados à ética, né? Ao tratamento lícito das coisas normativas, do estamento que eu tenho de legislações para seguir, da área do core business da minha empresa. Se a minha empresa trabalha com comércio, por exemplo, é uma indústria química. Então, quais são as normas que eu preciso seguir do Ministério do Trabalho, do Ministério muitas vezes da Anvisa, por exemplo, ou então do Ministério da Economia? E tudo isso tem que ser enxertado, de fato, na mentalidade de todos os integrantes da organização. É o comitê que revisa os riscos chaves de compliance. E essa revisão tem que ser feita de tempos em tempos, garantindo que as iniciativas estratégicas da empresa relacionadas a compliance e a ética nos negócios sejam priorizadas. Então, ou anualmente, ou bienalmente, enfim. O comitê de compliance ele precisa ter um programa, um calendário inserido no programa, onde ele vai fazer a revisão desses riscos chaves ao planejamento estratégico da organização. É o comitê de compliance que recebe e analisa as comunicações feitas pelos canais de denúncias e ocorrências que chegarem ao seu conhecimento. Veja que interessante isso aqui. Conduzindo investigações,
baixando as regras complementares ao Código de Conduta e decidindo pelas penalidades cabíveis, se for o caso. Esse canal de denúncia tem sido uma área muito sensível das empresas. A empresa paga para uma empresa de software, ela tem o mapeamento das denúncias, a denúncia chega na empresa, muitas vezes chega para 3, 4, 5 pessoas que não têm necessidade de conhecer aquele fato, inclusive é um princípio da atividade da inteligência. As denúncias só precisam ser conhecidas por quem de fato precisa tratar aquele dado. E hoje, com a questão da LGPD, dos cuidados que temos que ter com dados pessoais, a denúncia não pode chegar para qualquer um da empresa. Então, eu recomendo que a denúncia, de fato, somente o comitê de compliance, que nem aqueles integrantes dos grupos recebam. O comitê de compliance recebe e ele tem que aprender a realizar sindicâncias, investigações internas para poder dar uma resposta ao denunciante. E uma coisa que eu tenho reparado é que as empresas que fornecem o software para as denúncias fazem a juntada do documento, manda para a empresa, mas não contribui com a investigação. E a denúncia, eu já falei isso anteriormente, ela precisa ser apurada, ela precisa ser respondida para que haja credibilidade do sistema. E isso é uma atribuição do Comitê de Compliance e Riscos. A 7ª atribuição: detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados tanto contra a administração pública federal, estadual e municipal, como a nível internacional. Então, veja, eu estou falando aqui de empresas privadas. O meu comitê de compliance é ele que vai detectar, por meio de uma estrutura antifraude, se pessoas da minha empresa estão aceitando suborno de agente público ou subornando. Essas ilicitudes de contratos, por exemplo, é o comitê de compliance que tem que trabalhar para detectar. Isso é uma atribuição do comitê de compliance. Então, veja, ele também faz um trabalho de contra-inteligência, de levantamento de ameaças, levantamento de problemas e vulnerabilidades dentro da própria organização. 8ª atribuição do comitê, 8ª das que eu julgo mais importantes, né? Eu já disse que tem muitas. Realizar apontamentos a quem for necessário, ou seja, qualquer um. Lembram, eles têm isenção. O comitê tem essa imparcialidade, tem essa autonomia. De quê? De conflitos de interesse e de condutas praticadas em desrespeito à lei ou ao Código de Conduta da empresa, acompanhando o andamento de tais apontamentos, bem como da aplicação das penalidades. Então, isso aqui está se referindo ao meu público interno, aos meus colaboradores. Então, o comitê de compliance recebe uma denúncia, recebe um e-mail comunicando uma falta de algum colaborador, ela precisa registrar, realizar o apontamento, chamar o responsável, o líder daquele colaborador, tomar as medidas cabíveis e acompanhar se vai haver penalidade, se não vai, qual a sugestão que foi apresentada para aquele caso. Veja que é um comitê de extrema responsabilidade dentro da organização. E ainda, realizar sindicâncias internas para se antecipar aos problemas e proteger a organização com um repositório de documentos comprovativos dessas situações diversas que não deveriam ter ocorrido no âmbito da empresa. Ele vai montar, então, um inventário, um histórico de eventos daquilo que ele apurou. Agora, o comitê precisa saber realizar sindicâncias internas. Nós vamos ter uma aula que nós vamos tratar sobre isso, mas é uma ferramenta administrativa espetacular que permite ao comitê de compliance investigar qualquer fato suspeito e mesmo que ele não consiga comprovar nada, ele pode formar uma convicção, mas ele arquiva aquela sindicância e com isso ele vai tendo um histórico dos problemas que foram investigados dentro da organização. Então aqui nós encerramos a aula 4. A aula 4 eu falei do comitê. Na próxima aula eu vou tratar do compliance officer, ou seja, aquele colaborador, aquele diretor, aquela pessoa que vai presidir o comitê de compliance e risco. Então veja você aí na nossa 5ª aula sobre o Chief Compliance Officer. Até lá então.